Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai cobrir as propriedades do material chamado aerogel e as características dele como tecnologia emergente, tá? Os integrantes do nosso grupo são João Pedro Baruffi, João Pedro Ribeiro Silveira, o Vitor Martinelli e o Vitor Pauleski. Então, para contextualizar um pouco sobre o que é o aerogel, a gente pode falar que ele é basicamente um material ultraleve e que vem revolucionando o mercado por ser um isolante térmico de altíssima eficiência. Ele pode ser usado em mais lugares e em menos quantidade por causa da densidade baixíssima dele, tá? O funcionamento do aerogel pode ser resumido na capacidade dele aprisionar gases. Então, como que funciona? Ele é uma matriz porosa feita de sílica, que dá para ver na micrografia que está dentro do slide. O que acontece? Os gases têm uma capacidade de transferência de calor muito baixa e ela se resume basicamente na convecção. E o aerogel impede a convecção e faz com que os gases fiquem aprisionados lá dentro e não impedem essa troca de calor de um lado para o outro, fazendo com que ele seja um isolante térmico muito bom. O efeito faz com que não ocorra essa troca de calor e a própria sílica em si é um condutor de calor ruim, o que faz com que ele seja um excelente condutor, um excelente isolante térmico. Agora passando um pouco pelo histórico do aerogel, desde quando ele surgiu, o que a gente tem hoje sobre ele, ele foi inventado pelo cientista Dr. Samuel Stephens Kistler entre 1929 e 1930 e comercializado na década de 50. Porém, já no início de 1940, Samuel já fechou contrato com a Monsanto Corporation para a produção do aerogel de sílica. A Monsanto ela iniciou a produção em uma fábrica em Everett, Massachusetts, e vendeu os produtos por muitos anos com os nomes de Santocel e variações. Nos relatórios anuais da Monsanto, a gente encontra várias descrições sobre o uso do Santocel, porém a principal aplicação na época era como um agente de alisamento em tintas e vernizes. E por volta de 1970, devido às técnicas que eles utilizavam, que eram meio inviável, e a dificuldade, né, na época de produzir um aerogel, e a competitividade também, eles abandonaram o Santocel. Só que a partir daí, a partir das várias décadas, né, depois de 1970, foram surgindo inovações e diferentes técnicas de produção do aerogel. Começando por 1980, a gente tem um fato interessante, que é o interesse dos cientistas do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore e até mesmo da NASA. E este primeiro, já em 1985, aderiu à pesquisa e se tornou rapidamente um grande líder no desenvolvimento da tecnologia do aerogel. Nos anos 90, o Laboratório Nacional de Lawrence Livermore desenvolveu um processo para preparar os aerogéis de sílica de ultra baixa densidade. Também na mesma época, a NASA usou o aerogel em 3 missões espaciais. E as funções do produto variaram muito, né? Desde isolamento para proteger os componentes eletrônicos, e o mais interessante é utilizar o aerogel de sílica para capturar a poeira espacial, de um cometa. Também na época tiveram experimentos para fazer aerogéis em gravidade zero. E a partir dos anos 2000, né, até 2010, com as novas tecnologias empregadas na produção, outros materiais de aerogel foram surgindo, né, como os aerogéis X, aerogéis de calcogenetos, até que em 2010 um importante aerogel foi feito, que é o aerogel de ferro, mais especificamente de ferro gusa, que era rico em carbono, que era magnético e metálico, e então ele deixou, os aerogéis deixaram, né, de ser um composto por óxido e agora passou a ser um mineral mesmo. No próximo slide agora, a gente pode falar do aerogel hoje, né, o status atual dele, que variadas empresas utilizam os aerogéis para uma gama maior ainda de aplicações, mas quase todas obtêm seus materiais exclusivamente das empresas Aspen ou Cabot.
Em 2001, a startup chamada Aspen Aerogels desmembrou-se da Aspen Systems, que era uma empresa inicialmente de pesquisa e desenvolvimento, e desenvolveu uma linha de produtos otimizados para aplicações criogênicas e em alta temperatura, aproveitando as capacidades de isolamento do aerogel de sílica. Os produtos agora podem ser variados, né? Desde oleodutos submarinos, refinarias, até roupas de inverno. A Cabot Corporation usa o aerogel de sílica particulada para melhorar o desempenho térmico de materiais, infraestrutura industrial, produtos de consumo, até mesmo produtos de beleza, que eles conseguiram achar aplicações. Pode passar? Bom, e falando em relação à eficiência do aerogel como isolante térmico em relação aos outros condutores, os outros isolantes térmicos, ele se destaca muito por conta do efeito que eu tinha falado anteriormente. E se a gente for comparar ele com os isolantes térmicos mais utilizados na indústria, que é a espuma de poliuretano, a lã mineral, a fibra de vidro, dá para perceber que ele é muito mais eficiente, sendo 2 a 3 vezes mais eficiente. O que isso significa? Que uma camada de aerogel pode ser semelhante a uma camada 3 vezes mais grossa de fibra de vidro, 3 vezes mais grossa de lã mineral, por conta disso. Então, ele pode ser um material que revolucionaria a parte de isolantes térmicos dentro da indústria. Para falar um pouquinho sobre o porquê de o aerogel não ser tão competitivo no mercado quanto esses outros tipos de isolante térmico, a gente precisa traçar para a origem dele, né, que é o processo de fabricação. Basicamente, para fazer o aerogel, você precisa fazer uma reação em gel a partir de silicato e água, né, que vai formar uma matriz de sílica preenchida por metanol. Então, com essa forma básica que você tem do aerogel, você precisa fazer um processo chamado de secagem supercrítica, que foi um processo que o Kistler encontrou, que serve para basicamente tirar o líquido de dentro de uma matriz sólida sem que você contraia ela e frature ela por completo, né? Para isso você precisa, no caso do aerogel de sílica, submergir a peça que você fez em CO2 líquido e depois trazer ele a uma temperatura e pressão de fase supercrítica, ou seja, você não tem mais distinção entre fase líquida e fase gasosa. Quando isso acontece, você basicamente anula toda a tensão superficial, fazendo com que você possa substituir, né, todo aquele líquido dentro da matriz sólida por gás, que não tem tensão superficial nenhuma. Depois disso, você tem a sua peça finalizada, só que com as desvantagens dela. Seguindo a parte de João Pedro, vou falar um pouco sobre as desvantagens. Uma das desvantagens é sua natureza frágil, e ele é sensível à água e quando aplicado a altas tensões pode surgir fissuras. Alguns estudos são feitos para amplificar a sua integridade estrutural, mas ainda não é possível. É muito difícil de fabricar o aerogel, já que precisa de máquinas muito avançadas, e isso proporciona diretamente nos preços elevados. Um exemplo de um resultado de dimensões medindo 2,5, 2,5 e 1 centímetro chega a custar até $50. Outra desvantagem é a falta de investimento das indústrias para a fabricação e de um material não ser reciclável. E, então, se tiver alguma fissura ou algum problema, o material não pode ser reutilizado ou ser feito de novo, ou algo do tipo. Nesse slide eu vou falar um pouquinho de como não é possível encontrar tamanho maiores do que 30 centímetros. Por uma questão de instabilidade e de alta energia envolvida, o aerogel não pode ser produzido em massa ou em tamanhos de ordem superiores a 30 centímetros. Basicamente, seguindo essas desvantagens, né, do preço elevado, você tem um material que é o melhor isolante atualmente, né? Só que o preço dele pode ultrapassar 260 mil reais por quilo, né, se a gente for traçar o preço para real. Isso significa, em essência, que dependendo do produtor de que você está comprando aerogel, ele pode ultrapassar o valor do ouro, se você for comparar. 1 grama de aerogel é mais caro que 1 grama de ouro.
Por isso, né, as expectativas que a gente tem para o futuro do aerogel estão principalmente relacionadas ao avanço das técnicas de produção, ou a ramificação das aplicações dele, tá? Até 2027, esse crescimento é estimado em mais ou menos 700 milhões de dólares, tá, no mercado do aerogel, ao passo que o material também vem sendo cada vez mais utilizado nas indústrias petrolíferas e de extração de gás. Também tem bastante aplicação do aerogel na construção de ambientes isolados termicamente, ou até em equipamentos para exploração aeroespacial, como foi dito pelo Victor no começo do slide. Além disso, né, também tem a expectativa de que o aerogel venha a ser utilizado em baterias de alta performance, em componentes eletrônicos avançados, mais especificamente aí, os aerogéis da variedade de carbono ou de grafeno. Então, isso significa que ao passo que a gente vai transitando para fontes de energias relacionadas à eletricidade pura, o aerogel também pode ganhar mais utilidade e, consequentemente, valor no mercado. Então, ele é definitivamente uma tecnologia emergente para a gente ficar de olho nos próximos anos. Então, a gente queria terminar nosso slide dizendo obrigado, né, por toda a atenção. A gente deixou aí algumas referências, mas qualquer dúvida sobre o slide que vocês tiverem, vocês podem contatar a gente via LinkedIn ou e-mail, que são os links que estão aí na tela. Então, basicamente, isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima. É isso.